O povo brasileiro é honesto. Infelizmente é uma contradição. Nossa democracia, ela é tão perversamente estruturada que ela serve para os endinheirados corruptos e endinheirados se manterem no poder. E o povo honesto, um povo de bem, permanentemente é ludibriado, e por isso acabamos por ter na política, no executivo, no legislativo, uma grande maioria de picaretas. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, que sempre foi a reserva moral do país, entra no foco da crítica popular. A decisão do Supremo e o voto em particular do ministro Fux são avassaladores. Esse voto terá uma consequência ao futuro do país. Eu espero que nós possamos reverter, por mais que seja uma posição definitiva, que nós possamos de alguma forma reverter os estragos. Mas quando a população não vê no Congresso Nacional, não vê nos governos, não vê no Supremo Tribunal Federal referência ética e moral para representar os interesses da sociedade, aí tudo fica permitido. Eu acho que essa decisão é um convite à pilantragem, é um convite à perpetração de atos de corrupção, é realmente um presente aos que se apropriam dos recursos públicos para auferir poder, pagar advogados que só trabalham à base do dólar e se manter como homens de bem, usando o black tie para lembrar o Guarnieri, aparecendo nas colunas sociais e capitalizando as suas empresas. Tem sido isso, é o agronegócio e são outros empresários, outros grandes empreendedores que só são grandes e só têm possibilidade de se manter no poder porque têm as benesses da lei, muitas vezes, e infelizmente da justiça, do poder judiciário, do órgão máximo da justiça do país, para favorecer a impunidade. Olha, o primeiro esforço do PSOL, e concatenado com a sociedade brasileira, será usar os recursos da própria justiça, que tenta perpetrar a injustiça, para dificultar a volta ou a garantia do mandato àqueles que estão envolvidos em atos de corrupção, dos fichas sujas. Então, nesse sentido, os nossos advogados vão estar trabalhando para que eles tenham que recorrer das decisões anteriores e o máximo de dificuldades serão criadas nesse âmbito. Ao mesmo tempo, nós estamos incentivando a militância e os movimentos sociais, as organizações não governamentais e, naturalmente, conclamando a imprensa como um todo, e grande parte da imprensa, e especialmente a esfera de blogueiros do país e do mundo já começam a agir. Agora mesmo temos um manifesto, um pedido de petição, que já está com mais de 20 mil assinaturas em cerca de 24 horas em que ele foi lançado na rede mundial de computadores, de modo que nós vamos ter uma repercussão mundial desse escândalo referente à decisão do Supremo Tribunal Federal. E no Brasil a repercussão certamente será muito forte. Haverá uma reação popular, é inevitável. Talvez aqui não haja uma rebelião no tipo dos países árabes, mas será certamente uma intifada informacional, computacional. Nesse momento agora vão ter milhares de micreiros digitando, assinando o manifesto, além da possibilidade de movimentos sociais convencionais virem às ruas protestar. Infelizmente está ocorrendo isso. O ideal é que essa instituição tão importante para a democracia brasileira, a justiça máxima do país, não estivesse sob o foco da desconfiança do povo brasileiro, mas a decisão foi soberana dos ministros, mas ela não respeitou a soberania popular.
e, nesse sentido, o sentimento popular de combate à corrupção, de combate aos fichas sujas na política, vai ganhar força. Eu tenho certeza que nós teremos ainda muita história sendo feita no futuro, digamos, próximo, e teremos, nesse sentido, possibilidades grandes de adiar a posse dos ficha suja e, ao mesmo tempo, de mudar a estrutura da lei, porque nós sabemos que essa decisão do Supremo foi apenas um dos golpes. Outros golpes virão quando for discutida a constitucionalidade da lei e aspectos que já vêm sendo questionados, inclusive, por atingidos pela lei. Nesse sentido, nós poderemos ver um verdadeiro, digamos, estraçalhamento da lei. Ela continuará talvez existindo, mas sem nenhum poder de evitar que bandidos assumam mandatos eletivos. Um dos argumentos para não assinarem é que a comissão de sindicância resolveria. Outro argumento é: não vamos pôr empada em quem está querendo luzes para aparecer. Que apareçam juntos. O pessoal tem um deputado. Eu vou ser membro da comissão quando ela for formada, mas eu não poderei ser presidente, nem relator, nem subrelator, nem vice-presidente da comissão. Eu não terei nenhum outro poder maior a não ser de membro da comissão. Quem aparecerá? O presidente, o relator, é quem dará entrevista, quem escreverá o relatório, né? Portanto, apareçam, porque aqui é uma casa política. Todos os deputados só estão aqui porque tiveram votos. Eu tive voto pela respeitabilidade que consegui como professor, arquiteto, como ex-deputado, prefeito, né? Outros tiveram votos porque de algum modo conseguiram, muitas vezes, né, usando a força econômica para garantir uma votação, pelo atrelamento de estruturas do próprio aparelho do Estado, né? Quanta grana da corrupção serviu para eleger tanta gente por esse país, né? Então, do que tem medo os deputados? A minha crença é de que há um certo corporativismo. Há deputados honestos, independentemente dos partidos, independentemente de ser partidos da base do governo ou não, mas que estão querendo proteger eventuais envolvidos, ex-deputados ou mesmo colegas do presente. Então, veja só, é possível que ocorra um crime cometido por funcionários e o chefe do poder não saiba? É claro, eu fui prefeito. Poderia alguém estar cometendo um crime de corrupção sem que eu soubesse? Poderia. O problema é o seguinte: esta denúncia já foi feita em 2010. E por que esperou-se passar a eleição para se abrir um processo de investigação totalmente sem força, com uma comissãozinha de sindicância que não tem moral nem para convocar a principal denunciada? Então, vamos ser sérios, não é? Vamos ser honestos no sentido amplo do termo. Deputados e partidos que não subscrevem a CPI podem usar o argumento que quiser. Eu não deixarei de lutar e de denunciar. Eu não deixarei de lutar, inclusive, pela instalação da CPI. Se a população vê neste meu ato um ato de coragem e julgar que por conta disso eu mereço a confiança e julgar que eu estou exatamente correspondendo aos anseios dos mais de 55 mil votos não comprados, votos democráticos que eu oferi como mais votado deputado da história do Pará, eu agradeço a população. Se novos que não votaram em mim passaram a confiar em mim por conta da minha postura, eu agradeço. Se alguém quiser dizer que isso aí, o cara quer aparecer porque é candidato a isso, aquilo, eu não sou candidato a nada, pelo menos por enquanto, mas sou um cidadão com uma história de respeitabilidade. Isso eu posso afirmar, de modo que tenho o direito de no futuro vir a ser candidato, se quiser,
se o meu partido quiser e se a população quiser me eleger, eu posso vir a ser uma autoridade com outro cargo eletivo, mas isso é futuro. O importante é que quem foi eleito pelo povo não arrume desculpa de araque para justificar a sua covardia ou a sua cumplicidade com o crime de corrupção. Então, combater a corrupção é obrigação dos deputados e dos seus partidos. Mesmo que eventualmente um partido tenha um dos seus membros envolvidos, até para afirmar que não é corrupção do partido, mas é de um indivíduo do partido, os demais deputados e a bancada deveriam assumir a CPI como um mecanismo importante, até porque são 41 deputados. A bancada do governo tem 28, 29. O PT e o PSOL, que assinaram, tem 9 deputados. Portanto, haverá uma hegemonia dos partidos aliados que formam a base do governo, né? Uma hegemonia, inclusive para aprovar o relatório. O problema é o seguinte, que a CPI ela vai criar um espaço de acesso da comunidade. A minha presença lá e de outros deputados, certamente, será fonte para a imprensa, será fonte para os jornalistas críticos, aqueles que efetivamente têm um compromisso com a verdade, e eles têm medo de perder o controle, mesmo que eles tenham hegemonia para aprovar um relatório que abrande e que tente não apenar aqueles que cometeram eventualmente crimes. Ora, eu não estou dizendo que há deputados, nem estou dizendo que há servidores. Agora, há um crime sendo denunciado, ele se manifesta de várias formas, então o provável é que muita gente tenha se locupletado e essa gente tem que ter nome. Só uma investigação séria pode dar nome aos bois. As piabinhas devem receber uma pena compatível. O problema é não penalizar os pequenos e deixar de fora os tubarões. Mas há, Bemergui, uma experiência na Assembleia Legislativa. Quando eu era deputado, nós denunciamos os diplomas falsos, né? A indústria de diplomas falsos. Alguns funcionários que não tinham nem um nível médio acabaram entrando na onda. Aí compraram o diploma, pagaram a prazo para poder ter uma progressãozinha. Queriam punir só esses, mas nós conseguimos derrubar diretores, conseguimos abrir processo inclusive contra deputados. Haviam famílias incrustadas aqui desde o regime militar que manipulavam as folhas de pagamento e as fichas funcionais. Então veja só, uma CPI que não virou pizza e que foi realizada pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo preferiu enfrentar seriamente o problema, realizar uma investigação profunda e séria, abrir processo administrativo e levar ao Ministério Público a solicitação, a denúncia, para que se abrisse os processos penais, né, criminais. Então é só, assumiu a postura que deve assumir hoje com relação a esse novo grande escândalo que tem sangrado os recursos públicos do Estado do Pará, dos cidadãos do Pará, porque inclusive a Assembleia Legislativa não arrecada impostos. O dinheiro aqui é o que falta na saúde. Quando agora um cidadão aparece morto na porta de um hospital por falta de um aparelho de hemodiálise, alguém que tem problema crônico de rim, esse cidadão morreu por falta de um aparelho. Quanto custa esse aparelho? Não custa muitas vezes 2 milhões de reais, não custa às vezes 1 milhão de reais, ou o conserto não custaria 50 mil reais, mas uma única funcionária empresta 700 mil e fica por isso mesmo. Aí não dá para calar. Digam o que disser, a postura coerente daqueles que tiveram o voto do povo é coerência com o sentimento do povo. Você chega aí no estacionamento, na porta da Assembleia, o flanelinha diz, vai entrar aí? Ah, vai entrar nesse antro, nessa ratoeira. Quer dizer, o mais humilde e o mais bem informado tratam hoje o Poder Legislativo como se fosse o lixo, né? Então, pessoal, mas há deputados, em tese, a grande maioria não está envolvida, talvez todos, né? E dos servidores aqui? Porque todos têm que pagar. Se a grande maioria trabalha
é honesta, vive do seu salário, com dificuldades, pagando dívida, fazendo empréstimo de forma legal, pagando juros altos, então realmente é um cancro que tem que ser extirpado. Como são muitas veias produzindo esse cancro, temos que fazer um diagnóstico profundo para ver qual é a solução definitiva para o problema. Vou te fazer uma confissão. Eu achava que pela formação técnica do Jatene e pela votação expressiva e o clima que o elegeu, né? Mas também considerando que ele é um homem experiente na administração pública, né? Já foi secretário executivo de ministérios junto com Jader, secretário de Estado no governo do Jader Barbalho, no primeiro governo, na década de 80, né? E depois com Almir Gabriel, enfim, tem aí 30 anos, 3 décadas pelo menos, né, de exercício do poder, 12 anos no governo do Estado, inclusive como governador, né, seguindo 2 mandatos do Almir Gabriel. Eu pensei que ele fosse iniciar o governo com metas definidas, com alguns programas estruturantes para marcar o seu nome na história. Infelizmente, quando recebemos o governador para ler a mensagem do governador na Assembleia Legislativa, eu tentei me manifestar e não pude, porque houve um golpe à democracia, né? Deram a voz de oposição ao PT, que é legítimo como oposição, mas não é a única oposição, e eu não pude falar. E na verdade eu queria fazer uma análise respeitosa da mensagem que foi trazida. A única coisa concreta que aparecia era assim: concluir e fazer funcionar os hospitais. Você pode ler e vai perceber que é isso. E fazer uma política de implantação e ampliação em convênio com as prefeituras do programa de saúde da família. Educação, generalidades. Cultura, burrices e generalidades. Infraestrutura, generalidades. Em cultura chegou-se a dizer o seguinte, que a produção cultural no Estado regrediu. Só mesmo alguém que não vive neste mundo para saber o que é um povo culturalmente plural e forte, que a despeito da inexistência de programas, de projetos, de políticas públicas, continua a produzir em todas as áreas. Ciência é cultura, mas a arte, a expressão artística da cultura, a dimensão artística da cultura, nunca o Pará esteve tão rico, afirmando aquelas formas de raiz como o carimbó, o siriá, o samba de cacete, o shot bragantino. Eu estive na festa de São Benedito em Bragança. É maravilhoso perceber a resistência daquele povo. E mais, os idosos e o garoto de 5 anos já afirmando a tradição. E em cada município do Pará, além das manifestações de massa, da cultura de massa, como o Tecnobrega, etc, etc, e a produção da arte mais fina por artistas e poetas maravilhosos nas artes plásticas. Então, não reconhecer isso, uma coisa é dizer, o Estado virou de costas para a arte e para os artistas, né? Então, vê só generalidades. Aí eu já sabia que nós íamos contar 3 meses, 100 dias, sem grandes novidades, né? Infelizmente, eu esperava mais. Ah, é porque o Estado está endividado? Não justifica. Até porque está endividado, mas está endividado porque conseguiu empréstimos. Só agora nós estamos discutindo mais de 300 milhões de empréstimos que foram pedidos em fevereiro de 2010 e não foram aprovados por conta dos problemas políticos entre oposição e governo. Agora o PSOL e o PT se manifestou, são favoráveis, sabe por quê? São milhões de reais para garantir obras como Tucunduba, Paracuri, enfim, Iquaraci, Taboquinha, vários projetos de infraestrutura para moradia do pobre, de saneamento para as pessoas. Enfim, nós não podemos fazer oposição cega. E nesse sentido, vamos aprovar para que o governo
tenha recurso. Agora, infelizmente, né, está um marasmo. O que se vê é a violência crescendo e digamos, aquele compromisso de que dentro de um mês reduzir-se-ia os índices de violência, promessa vã, né? O que foi feito? Nada, né? Nem preparação dos concursados já existentes, nem um planejamento para novos concursos, nem investimento em equipamentos, nem numa política social capaz de neutralizar o crescimento, o avanço do quantitativo e qualitativo da violência. Porque, Paulo, quando fecharam a escola circo depois que eu deixei de ser prefeito, tu imagina só um único exemplo de projeto social. Você tinha 700 crianças ali sendo assistidas por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e outros trabalhadores. Professores de circo, de famílias circenses tradicionais. O garoto sai da rua, ao invés de pichar a torre da igreja do edifício, ele agora está nas cordas bambas do circo. Aí ele vive a emoção do circo e ele permanece no circo e deixa a rua. A família ganha bolsa escola. Um contingente de 700 crianças, para citar um único exemplo de projeto premiado. Fechou-se isso. Para onde foram esses 700 jovens, muitos adolescentes? Ah, não foram para bandidagem, porque eu fui muito pobre e não virei bandido. E a maioria do povo é pobre e não é bandida. Mas eventualmente, de 700, bastam que 10, por falta de estrutura familiar, peguem arma ou virem vítimas do crime de narcotráfico, e nós vamos ter 10 jovens infernizando a vida de uma cidade inteira, com assaltos, com assassinatos, etc. Então, programas sociais, esse vetor é central para evitar a expansão da violência e para reduzi-la. Eu esperava que houvesse um programa, pelo menos assim, de impacto, que dentro de 2, 3 meses nós pudéssemos festejar. Eu queria, sinceramente, poder chegar à tribuna, assomar à tribuna para dizer: governador, parabéns. Infelizmente, eu não tenho como parabenizar. Ao contrário, fica aí uma briguinha, quem é mais ilegal do que o outro. Aí vem o governador, aluga por 2 anos uma casa para ser reformada, certamente de algum amigo, né? E onde ele vai morar por 300 e tantos mil reais. Aí vai o PT e critica. Aí vem o líder do governo e diz: olha, mas a governadora gastou 140. O que diz que gastou 140, reformou e gastou mais 240. Enfim, temos aí quase 400 mil por 2 anos e o investimento na reforma de uma mansão que não é nem do Estado. Aí eu fico pensando, quem está certo? Os dois estão errados. Porque com 400 mil em 2 anos, 800, 1 milhão em 4 anos, você compra um apartamento de luxo num bairro como Marizal ou Nazaré. Então, o que justifica o Estado estar investindo na mordomia do governador? Eu não quero dizer, levianamente, que o governador tem que estar em qualquer casa sem segurança, exposto. Não! Se tem que fazer investimento, então que invista. Se não quer morar na granja porque está deteriorada, tudo bem, vai dar um fim para uma universidade, essa é uma boa medida até, mas então invista num bem que seja do público e que não permita essa espiral de gastança com dinheiro público a custa da perda de investimento em áreas sociais importantes. Então, olha só, eu, sinceramente, esperava mais do que essas picuinhas entre quem governou e nada fez e quem está governando nada faz e tenta se afirmar combatendo os que nada fizeram. Ora, o Pará é muito forte, mas não adianta dizer, é a terceira pauta de exportação de minério, de madeira, se nada está ficando para cá e se não há políticas para fazer com que essa riqueza que contribui com a pauta de exportação do Brasil possa ser enraizada como políticas capazes de diminuir as desigualdades socioespaciais que são muito grandes. O governador que está há décadas no poder foi à tribuna dizer: 2,5 milhões de paraenses estão abaixo da linha da miséria. Sim. E quantos outros
vivem na faixa de miséria, ainda que não uma miséria absoluta. Então, de 7 milhões e meio de habitantes, nós temos aí pelo menos 70% que vive com salário mínimo ou com muito menos que isso. Então, é um Estado que produz tanta riqueza, que exporta tanto, que se vangloria de ser o terceiro na pauta de exportação do país, entre todos os estados. E onde está toda essa riqueza? Então, falta política firme no sentido de colocar o Pará no nível que tem que ser posto como um Estado com estatura para pensar o futuro do país e, ao mesmo tempo, políticas para dentro, políticas sociais, política econômica, política industrial, política educacional, política de saúde, imbricadas num grande plano de desenvolvimento. O problema é que não interessa o desenvolvimento. Os neoliberais, infelizmente o PT foi assim, e o Jatene afirma a tese do consenso de Washington. O que interessa é crescimento econômico. Crescimento econômico justifica, inclusive, a destruição, o golpe, o crime que querem fazer nas mudanças de conteúdo do Código Florestal. Todo lucro a quem usa as motosserras, aos donos das patas do boi, todo lucro às mineradoras que não deixam dinheiro aqui, nem impostos, porque a Lei Candir já há quase 2 décadas favorece os que não querem criar emprego, verticalizar a produção. Então, para que ter trabalho com justiça de trabalho, pagar salário, ter empregado, se eu posso ter uns pouquinhos e extrair milhões e milhões de toneladas de ferro, de cobre, e mandar tudo para fora do Estado sem pagar qualquer imposto? Aí eu posso sangrar a natureza, porque é mais lucrativo do que reduzir a exploração de madeira, de minério, e processar industrialmente e vender mais caro, gerando emprego. Então, como não há um projeto de desenvolvimento real para o país, predomina a tese do crescimento. E a Vale festeja, ano passado, quase 18 bilhões de lucro líquido, e outras empresas madeireiras, os donos de cabeça de gado, já são 20 e tantos milhões de cabeça de gado, 4 vezes mais a população do Pará, inclusive com problemas ecológicos sérios, porque a flatulência, isso é real, não é brincadeira, a flatulência do gado, ela é o gás ozônio produz realmente um efeito na camada, o efeito estufa, porque reduz, amplia os buracos na camada de ozônio, enfim, e tudo isso a custa do quê? Desmatamento, produção extensiva, tudo de forma consorciada. Mineração, madeireira, criação de gado, agronegócio, destruindo tudo. E agora com a lei, com a mudança do Código Florestal, para favorecer. Então, todo lucro, todo crescimento do lucro na mão dessa minoria próspera, à custa da ampliação da miséria. Onde vamos chegar? Estamos nos tornando a Panarábia, Giral, Santo Antônio, são demonstrações já de resistência. Já querem criminalizar quem está passando fome sem receber, porque a Suez, que ganhou a obra, que coordena a obra, que ganhou a licitação da obra lá no Rio Madeira para fazer as 2 usinas hidrelétricas, se dá o direito de manter trabalhadores escravizados, não pagar hora extra, atrasar salário, obrigá-los, como no tempo da extração da borracha, a comprar o produto nas suas cantinas, garantir no máximo um transporte precário. Aliás, 45 ônibus foram queimados porque era uma tortura para o deslocamento dos operários, e casas sem água potável, sem as mínimas condições de dignidade humana. Aí explode, a culpa é da vítima. Então nós temos que evitar que o Pará, que o Brasil seja transformado nessa bomba, né? De que forma? Com um projeto de desenvolvimento, né? E eu não vejo isso, infelizmente, nem no Brasil, nem no Pará. Com tristeza, porque o povo brasileiro está dando essa contribuição com o seu trabalho, com a sua honestidade, com a sua vontade de ver este país cada vez mais justo e mais feliz.